Vamos começar a gravação. Então, na aula passada eu falei do movimento horizontal. Esse eu tenho aqui um canhão que está a uma certa distância do solo, altura de 10 metros, e vou disparar uma bala de canhão. No instante que eu disparo, eu estou jogando essa bala de canhão para frente, ela só vai ter um único tipo de velocidade, que é a velocidade na horizontal, que na aula passada eu chamei de Vx. Conforme essa bala de canhão vai se movendo para a direita, começa a aparecer uma setinha apontando para baixo. Essa seta que aponta para baixo representa a intensidade, representa o valor da velocidade de queda dessa bala de canhão, da velocidade vertical dessa bala de canhão. E conforme ela vai se movendo cada vez mais para frente, maior é o valor da seta, maior é o tamanho da seta, maior é a velocidade de queda. Então, no movimento horizontal, o deslocamento para a direita da bala de canhão faz com que a queda dela seja cada vez mais rápida, que essa velocidade, quanto mais ela se desloque, mais aumenta a velocidade vertical. Se eu olho na horizontal, o tamanho dessa seta verde não muda. Conforme ela vai andando, esse tamanho aqui, ele não muda em nenhum momento. Ele continua sempre o mesmo. Como essas setas representam velocidade, o que isso está mostrando é o seguinte. Quando eu estou tendo lançamento vertical, na horizontal a velocidade não muda, movimento uniforme. Na vertical, a velocidade muda, movimento variado. Velocidade varia, movimento variado. E se é um movimento variado, ele tem aceleração. Essa aceleração é da gravidade, aquele G igual a 10. Então, todos esses conceitos a gente viu na aula passada. Quando eu tenho lançamento, em X movimento constante, em Y aceleração, então a velocidade muda, tá? Tux, caiu aqui. Na aula de hoje, entretanto, a gente vai brincar um pouco mais. Vamos supor que, ao invés de lançar na vertical, pronto, sobe um pouco, pronto, pronto, fica assim. Ao invés de lançar na horizontal, eu queira lançar formando um certo ângulo com a horizontal. Por exemplo, 60 graus. Repara, canhão na horizontal, canhão na vertical. Canhão na horizontal, canhão na vertical. Canhão no meio, na metade do caminho. Quando eu disparar a minha bala de canhão nessa situação, a trajetória que ela faz é essa daqui. É um lançamento. Isso daqui é um lançamento. É como aquele jogador que está lá no campo dele, na defesa, pega a bola, rouba a bola e chuta a bola para o campo adversário, tentando emendar um ataque, fazendo um contra-ataque. O que esse jogador faz? Ele faz um lançamento. Ele chuta, dá uma bicuda na bola, a bola sobe até determinada altura e depois cai nos pés da outra pessoa, nos pés do jogador do seu time. Ou também, essa situação é numa partida de basquete, quando o cara ele tá lá próximo do garrafão, salta e arremessa, lança a bola de suas mãos em direção à cesta. Nesse caso, a bola de basquete vai fazer essa trajetória. Ela vai ser lançada, vai sair das mãos do jogador, vai subir até determinada altura e de repente, e a partir de determinado ponto, começar a cair. Tá? Esse lançamento é totalmente diferente desse lançamento aqui. É diferente em duas coisas. Primeiro, se eu for olhar a velocidade,
Deixa eu limpar aqui. Nesse caso do vertical, a velocidade de lançamento da bola, no começo, só tem na horizontal. Assim que eu disparo a bala de canhão sai com velocidade apenas na horizontal, apenas Vx. Agora, se eu estou com um lançamento que forma um determinado ângulo, o canhão está mais inclinado, quando eu atiro essa bala de canhão, então vou atirar ela aqui, eu já tenho duas componentes da velocidade. Eu tenho uma velocidade apontando para cima e eu tenho uma velocidade apontando para o lado. Nesse caso aqui, se a bola precisa estar subindo, ela precisa inicialmente ter uma velocidade que é vertical, que é uma velocidade para estar subindo até determinada altura e depois ela está caindo. Aqui nessa figura dá para ver de uma forma bem dinâmica o que está acontecendo. Quando eu estou atirando essa bala de canhão, no começo ela tem, devido a esse ângulo, tanto um sentido de direção para a direita, quanto também vertical apontando para cima. Então ela sai com essas duas componentes, com uma velocidade para a direita e uma velocidade para cima. Conforme essa bala de canhão vai subindo, repara no tamanho das setas. O tamanho das setas indicam o valor da velocidade. Então, quanto maior a seta, maior a velocidade. Quanto menor a seta, menor a velocidade. Vamos olhar primeiro para essa seta horizontal aqui. Conforme essa bala vai subindo, na horizontal, essa seta aqui, ela não muda de tamanho. Se ela não muda de tamanho, significa que a sua velocidade não muda. A velocidade é a mesma. Igual no lançamento horizontal. Tá? Em contrapartida, olha agora essa seta na vertical, que seria a velocidade vertical dela. Como a bola está subindo, a tendência dessa bola na subida é perder velocidade, porque objetos subindo estão indo em sentido contrário à gravidade. A força gravitacional, a força peso, tende a puxar os objetos para a superfície da Terra. Então, essa velocidade apontando para cima vai começar a reduzir de tamanho. A seta vai diminuindo cada vez mais. Porque ela vai desacelerando, ela vai perdendo intensidade do seu movimento. Mas na horizontal não, isso é só na vertical. E ela vai desacelerando, até que chega em determinado ponto aqui, onde a gente só tem velocidade na horizontal. Ela não consegue subir mais, ou seja, verticalmente a bola parou. Mas ela fica parada no ar? Não fica, né? Não fica parada no ar. Você lança uma bola, ela não fica parada no ar. É aquela história. Tudo que sobe, desce. Então, ela vai subindo e desacelerando. Vai subindo e diminuindo a velocidade. Quando atinge determinado ponto, a sua velocidade na vertical, a velocidade de subida, é zero. O que acontece então? Se a velocidade de subida é zero, ela começa a cair. E aí começa a aparecer uma velocidade apontando para baixo. Essa velocidade apontando para baixo se torna cada vez maior conforme ela se desloca mais para a direita. Então começa a acontecer o contrário do que acontecia nessa região. Enquanto ela sobe, ela vai desacelerando em Y. Enquanto ela cai, ela vai acelerando em sua queda. Desacelera na subida e acelera na descida. E vai caindo, sem mudar a velocidade horizontal. E vai embora. Caiu. Essa trajetória apresenta o mesmo comportamento para qualquer ângulo que eu pegue.
Ó, se eu mudar o canhão um pouquinho de local e disparar novamente, a trajetória é semelhante. Ela faz uma curva e depois começa a cair. Esse formato, que a gente diz formato parabólico, essa meia circunferência mais achatada na lateral, formando uma parábola, é característica desse tipo de lançamento, desse lançamento chamado lançamento oblíquo. Então, o lançamento oblíquo é todo lançamento onde um objeto sai formando um certo ângulo com a horizontal e descreve no espaço uma trajetória chamada parabólica, uma trajetória curva, onde ele sobe por determinado instante e depois começa a cair, tá? E a gente pode perceber também o seguinte: a altura que ele chega e a distância que ele chega dependem claramente do ângulo que eu estou adotando. Se eu atiro essa bala de canhão formando um ângulo de 50 graus, atirei a bala de canhão formando um ângulo de 50 graus. Ela vai cair nessa posição aqui. Caiu nessa posição. A distância que ela percorreu foi uma distância de... não sei se vou conseguir aqui. Vou pegar a tela. A distância que ela percorreu é várias tecnologia. Tinha como utilizar a trena. Isso, pronto. A distância que ela percorreu aqui foi de 33 metros. A distância que a bala de canhão percorreu. Agora, se eu olho a altura que ela percorreu, a altura máxima que ela atingiu foi de exatos aqui 11,47 metros. Então, se eu estou lançando a bala de canhão formando o ângulo de 50 graus, ela percorre uma distância de 33 para uma altura de 11 metros. Se eu mudar um pouco a inclinação desse canhão, mudei um pouquinho, vou atirar novamente. Quando eu atiro, a altura agora aumentou. A altura que a bala atinge já não é mais de 11 metros. Passa a ser igual a 15 metros. Eu aumentei o quê? 15 graus aqui, ó. Era 50, foi para 65. De 11 passou para 15 metros. Olha o alcance dela, então. O alcance, que era 33, reduziu para 26 metros. Reduziu o alcance. Ou seja, o ângulo ele influencia diretamente a trajetória, mas não o formato da trajetória. O formato sempre é o mesmo. Sobe um trecho e cai outro trecho. Mas influencia a trajetória no sentido de alcance e altura máxima. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Deu para acompanhar todo esse monte de informação que eu vou repetir agora de novo? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? É legal, né? Isso aqui eu gosto muito disso aqui. É bem divertido. É legal você ficar tirando coisas. Não? Então tá. Na apostila de vocês, então, indo para a apostila de vocês, lançamento oblíquo, apostila 8, módulo 22, página 154. Para quem quiser, esse é o endereço dessa janela aqui, desse aplicativo da bala de canhão. É online, não precisa instalar nada. Quem quiser acessar depois, é nesse endereço aqui. Bom, lançamento oblíquo. Então, como eu falei, lançamento oblíquo. Quais são as características do lançamento oblíquo? Primeiro, se a bola sobe, ela precisa ter uma velocidade inicial.
Só que essa velocidade inicial agora vai ser tanto no eixo x quanto no eixo y. Então, no lançamento horizontal, nós tínhamos que a velocidade inicial na vertical era igual a zero. Vy inicial era igual a zero. No oblíquo, não. A velocidade inicial em y ela é diferente de zero, porque ela vai estar subindo. Então, se ela é lançada e ela sobe um trecho, então ela tem uma velocidade inicial aqui. Tá? Outra coisa importante também, o alcance dela. Em x, essa distância percorrida é chamada alcance, e em x o movimento ele é sempre uniforme. Se é uniforme, ΔS igual a Vx vezes t. É a única expressão que eu utilizo. Se eu estou vendo na horizontal, movimento uniforme. Tá? Agora, se eu estou olhando em y eu vou ter uma altura máxima, onde nesse ponto da altura máxima é o local, a posição onde ela começa a cair. Então, antes da altura máxima, a bola só sobe. O objeto só sobe, só aumenta sua altura. A partir desse ponto, ela inverte o sentido de sua trajetória. Ela para de subir e começa a cair. Ela não vai mais para cima, ela começa a ir em direção ao solo. Então, a altura máxima representa o ponto onde o objeto para de subir e começa a cair, e é a altura máxima em relação ao solo. Em todo esse processo, eu sempre vou ter presente em y a aceleração da gravidade. Só que, para esse trecho, a gravidade ela atrapalha, negativo. Para esse trecho, a gravidade ajuda, positivo. Aqui, ele está diminuindo a velocidade, desacelerando. Aqui, ele está aumentando a velocidade, ele está acelerando. Então, na vertical, eu tenho o m e o v. Tá? Essa informação e essa informação, a gente já tinha visto um pouco em lançamento horizontal. O que é novo para o oblíquo realmente é, inicialmente, ter uma velocidade na vertical que é diferente de zero. Outra coisa importante também, essa altura máxima. Isso é dica de ouro. É dica de ouro, tem que ficar guardado. Inclusive, na prova, vocês vão ter que utilizar isso. Ó. Não tem como fugir disso. Informação importante. Sempre que esse corpo estiver na altura máxima, estiver nessa posição de altura máxima, em y, na vertical, ele não possui velocidade. Ele só vai ter velocidade na horizontal e não na vertical. Pensa comigo, por que esse objeto está subindo? Professor, ele está subindo porque a gente jogou para cima, né? Se a gente jogou ele para cima, a gente deu velocidade apontando para cima. Ou seja, se a partir desse ponto ele começa a cair, significa que a velocidade, a partir desse ponto, não aponta mais para cima, aponta para baixo. Ou seja, a velocidade, se ela está diminuindo, ela vai diminuir até chegar aqui quando é zero. Mas é somente a velocidade na vertical, porque ele continua a se mover na horizontal. Eu ainda tenho Vx. Então, na altura máxima, sempre a vertical, a velocidade vertical, que eu estou chamando de Vy, é igual a zero. É igual a zero. Tá? E, por fim, a trajetória é uma trajetória parabólica. Ela tem esse formato. Cresce um trecho e depois começa a decair na outra parte do trecho, na outra metade do trecho. Sempre vai ser meio a meio. Aqui, metade daqui. Tá? Então, pensando na questão de vetor, quando eu estou lançando a minha bolinha, ela vai ter uma velocidade inicial V0. Essa velocidade inicial
ela pode ser quebrada em duas componentes. Uma componente apontando para a direita e uma componente apontando para cima, como está aqui. Uma componente apontando para a direita, que é o sentido do seu deslocamento, e outra componente apontando para cima, que é o sentido do seu deslocamento também. Ela se move em duas direções. Ela se move tanto para a direita quanto para cima. Se eu olhar com mais atenção essa figura, eu vejo que essa figura está formando um triângulo. Olha só, que coisa interessante. V0, seno θ, Vx e Vy. Isso daqui é praticamente um triângulo retângulo. Se eu pego esse Vy, tiro ele daqui e coloco aqui, passo para cá, eu consigo fechar um triângulo retângulo. Então não é qualquer triângulo, é justo um triângulo retângulo. E um triângulo retângulo, ele é bom, ele é muito bom. Ele é muito bom porque se eu quero saber separadamente o valor da velocidade horizontal ou da velocidade vertical, eu utilizo relação trigonométrica. Eu faço a seguinte coisa, que a velocidade em x é V0 cosseno θ, ou seja, o valor desse cateto aqui, o valor de Vx, ele é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. E o valor em y é a hipotenusa vezes o seno do ângulo. Relação trigonométrica, triângulo-retângulo. Relação de triângulo-retângulo. Tá? Então, a partir de agora, no lançamento oblíquo, nós vamos ter que calcular, vai ter as velocidades no seu lançamento. Quando eu estou lançando pela primeira vez meu objeto, eu vou ter sempre duas velocidades, uma na horizontal e outra na vertical. E a forma como eu calculo é utilizando essas relações aqui. V0 cosseno e V0 seno. Tá? A gente já viu algo parecido em movimento, em composição de movimento, quando eu tinha movimento em duas dimensões. É a mesma coisa. Eu utilizo relação de seno e cosseno. Tá? Só que ali a gente viu com barquinho, aviãozinho. Aqui a gente está tacando pedra mesmo. Aqui é outra história, momento de nervoso. É tacando pedra, é tacando objetos. Tá? Então, de maneira geral, como que ficam as equações? Se eu estou trabalhando em y, eu estou falando de movimento variado. Se eu estou falando na vertical, é movimento variado. Então, se é movimento variado, vale as três expressões do movimento variado. O sorvetão, h igual a v0 y vezes t, mais gt quadrado sobre 2. O vovoate, vy igual a v0y mais gt. E o Torricelli, vy ao quadrado igual a v0 y ao quadrado mais 2gh. Tá? Repara que eu escrevi as fórmulas do MUV utilizando sempre velocidade em y, porque eu só estou olhando para a vertical. Essa é a parte chata do lançamento oblíquo. Você tem que separar. Se o exercício te dá uma velocidade inicial, toma cuidado. Se é uma velocidade inicial, você vai ter que decompor essa velocidade entre x e y, utilizando essas relações trigonométricas. Depois que você definiu o Vx, depois que você definiu o Vy, você utiliza essas expressões aqui. Primeiro de tudo, primeiro mandamento do lançamento oblíquo, decomponharás a velocidade em x e y. Tá? Não pode esquecer disso. Na horizontal, como é movimento uniforme, é mais amigável. O alcance, a distância percorrida S, é igual à velocidade horizontal, que nunca muda. A gravidade é somente na vertical, vezes o tempo. Tá? Então, é aplicação de fórmula de MU e MUV. Movimento composto novamente.
Ah, pegando essa figura que não tem na apostila, mas eu achei legal, aqui é o lançamento da bola representando o comportamento das velocidades em x e em y. Repara que inicialmente eu tenho a velocidade, a bola sendo lançada com uma velocidade v0, com uma componente em x e com uma componente em y. Conforme ela sobe, a velocidade horizontal não muda. Se era v0x aqui, vai ser v0x aqui também. Mas em y diminuiu de tamanho. Ó, essa seta é bem maior que essa. Quando chega na altura máxima, eu não tenho velocidade em y, eu só tenho em x. E em x, essa velocidade vai ser igual ao que eu tinha inicialmente. Tá? E conforme ela vai caindo, volta a aparecer uma velocidade em y, mas agora apontando para baixo, até atingir o solo novamente. Tá? Gente, perguntas, se não, exercício de aplicação. Quem quer perguntar? Quem quer perguntar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo bem? Tudo bem? Belezinha, gente? Bonfins? Júlias, Marias, Lívias, personagens de anime, Itachi, pessoas criativas, Evelyn. Ok para todo mundo. Ok. Então, beleza. Quem cala consente. Exercício de aplicação. Então, pega lá na apostila, página 153. Exercícios de aplicação. Saindo daqui e indo para cá. Exercício de aplicação. É esse daqui? Acho que é esse. É esse. Exercício de aplicação. Página 157, tá? Eu falei errado. Então, exercício de aplicação, página 157. Ok? Todo mundo achou? Ok? Exercício 1 da VUNESP. Na Copa de 1970, na partida entre Brasil e Tchecoslováquia, que nem existe mais esse país, Tchecoslováquia, não existe sim, né? República Tcheca. Pelé pega a bola um pouco antes do meio de campo, vê o goleiro tcheco adiantado e arrisca um chute que entrou para a história do futebol brasileiro. No início do lance, a bola parte do solo com uma velocidade de 30 metros por segundo. E 3 segundos depois, toca novamente o solo atrás da linha de fundo, depois de descrever uma parábola no ar e passar rente à trave para alívio do goleiro. O Pelé não fez esse gol. Para quem não, vocês com certeza não sabem, acho difícil alguém ter visto ou ouvido falar disso, mas o Pelé chutou um pouco antes do meio de campo, o goleiro estava adiantado e a bola passou próximo da trave, quase entrou, quase foi um gol direto. Mas foi bonito. Eu também não assisti, mas eu vi reportagens sobre, tá? O professor não é tão velho assim. Bom, então em termos práticos, o que nós temos? Eu tenho a bola aqui, então minha bola está aqui. E o Pelé, vou desenhar o Pelé. Esse é o Pelé. O Pelé está flutuando no ar, né? Mas tudo bem, não é o caso. Ele chuta a bola. E a bola vai. Vai, bolinha. Vai, bolinha. Bolinha foi. E foi. Até cair no solo. Tá?
É claro que a trajetória é muito maior, tá? Essa linha aqui, ó, representa a trajetória da bola, que tá bem melhor no meu desenho, claro, com certeza. Essa bola, ela é lançada, ela sai do solo com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Ou seja, é essa velocidade aqui, ó. Se eu for representar nesse desenho, essa é a velocidade inicial V0. Então, V0 é igual a 30 metros por segundo. Tá? Aí diz, continuando o enunciado, considerando que o vetor velocidade, após o chute de Pelé, fazia um ângulo de 30 graus com a horizontal, então aqui eu vou ter um ângulo de 30 graus. Aqui vai estar formando 30 graus. Tá? Se forma um ângulo de 30 graus, ele já disse para nós o seguinte, que o seno de 30 é igual a meio, e ele fala que o cosseno de 30 é igual a 0,85. Desconsiderando a resistência do ar, pode-se afirmar que a distância horizontal entre o ponto onde a bola partiu e o ponto onde ela tocou o solo, em metros, vale quanto? Então ele quer saber essa distância que teve. O que ele quer saber é justamente esse alcance da bola. Essa distância entre essa posição e essa posição aqui, ó. É isso que ele quer saber. Esse ΔS aqui. Bom, vamos pensar. Eu quero saber a distância. Distância é horizontal. Está passando o carro do ovo agora aqui. Não, é do hipercap. Passou já. Voltando. Eu quero saber a distância na horizontal. Se é horizontal, tem algum motivo de eu olhar na vertical? Eu não quero ver somente a distância na horizontal. O que eu preciso saber da horizontal? Bom, da horizontal, o que eu preciso saber? Eu preciso saber da horizontal a seguinte coisa. Que ΔS, eu sei que é Vx vezes T. Vx vezes o tempo. Isso é o que eu preciso saber. Tá? Eu sei o tempo? O tempo eu sei. O tempo, ele equivale a 3 segundos. Tá aqui, ó. Para quem não viu, ele fala aqui no enunciado, ó. 3 segundos é o tempo. Então, o tempo eu sei. ΔS, eu quero saber. Vx, eu preciso descobrir. Vx ele não deu. Mas Vx tem como eu calcular. Vx é igual a V0 vezes cosseno de 30. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Minha tela. Pronto. Vx, ele é V0 cosseno de 30. Então, Vx vai ser igual a 30 vezes 0,85. Vx vai ser igual a 30 vezes 0,85. Vai dar 25,5. Alcance, então alcance ΔS igual a Vx vezes T. Então ΔS é igual a 25,5 vezes 3, que é a mesma coisa que 76,5.
Então, ΔS metros. Tá? Essa é a resposta alternativa C, 76,5. Lançamento oblíquo. Então, primeiro de tudo, questão de organização. Não é fácil. Não é fácil. Porque você tem composição de movimentos. Tem movimento em 2 dimensões. Você tem que saber filtrar, saber separar o que é importante para você e o que não é importante. Exemplo. Eu utilizei o seno. O seno eu não utilizei. Eu só utilizei cosseno. Eu não me importei com a velocidade vertical. Eu só me importei com a velocidade horizontal. Tá? Então, primeira coisa, você tem que saber interpretar o que o exercício está pedindo. O que você tem que saber. Tá? Então, identifica. Primeiro passo, identifica o que o exercício quer. Ele quer aqui o deslocamento. Segundo passo, identifica o tipo de movimento. Se é o deslocamento, é MUV. MU, movimento uniforme. E no movimento uniforme, ΔS igual a Vx vezes T. Tá ali. Depois, vê as informações que ele te dá. Você tem o tempo? Tempo eu tenho. Tenho Vx? Vx não, mas eu sei como calcular, que é V0 vezes cosseno. Aí eu calculo e chego na resposta que eu desejo. Tá? Todo mundo conseguiu acompanhar? Tamo junto ou alguém se perdeu pelo meio do caminho? E aí? Luquinha, meninas e meninos, Bruna, João, Julinha, tudo bem? Raição, tudo bem? Então, beleza. Próximo exercício. Exercício 2. Mudando. O exercício 2, ele é um pouco mais animado. Exercício 2. É pequeno, né? Tenham medo. Os baixinhos, os menores são os piores. Sem ofensa aos baixinhos. VUNESP. Um golfista arremessa a bola a uma distância de 80 metros. Então, distância de 80 metros. A partir do solo com um ângulo alfa, que está aqui. Num campo perfeitamente plano e horizontal. A bola permanece 4 segundos no espaço. Está voando. Ela demora 4 segundos para atingir o solo. Então, do momento em que ela é chutada até ela chegar nessa posição, demorou 4 segundos. Desprezando o atrito com o ar e usando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule item A, o ângulo alfa do arremesso. Então, item A, eu quero saber o ângulo alfa desse arremesso. Senhor, e agora? O senhor não falou para nós como calcula o alfa. Você falou só V seno e V cosseno. Você não falou do alfa. O que eu faço aqui? Organizar as coisas. Organizar as ideias. Vamos pensar nas informações que nós temos. Primeiro, eu sei... O que eu sei? Eu sei a distância, né? Eu sei que essa distância aqui, ΔS, é igual a 80 metros. Isso eu sei. Eu sei que o tempo é igual a 4 segundos. E ele diz para nós também estarmos adotando a gravidade G
igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Ele está pedindo no item A o ângulo alfa. É isso que ele quer saber. Vamos pensar comigo. Aonde entra o ângulo? Bem, eu sei a seguinte coisa, que Vx é V0 vezes cosseno de alfa, e eu sei que Vy é igual a V0 vezes seno de alfa. Essas duas coisas eu sei. Mas eu sei de outra coisa também. E outra coisa ainda mais importante. Eu sei a seguinte coisa. Que Vx é ΔS por ΔT. Não sei isso daqui, ó. Vx ΔS por ΔT. Eu não tenho ΔS? Eu não tenho ΔT? Não tenho os dois? Se eu tenho, eu consigo encontrar Vx. Ou seja, Vx é a mesma coisa que 80 dividido por 4. 80 por 4? 20 metros por segundo. Precisei utilizar a informação do ângulo? Não precisei. Então, eu consegui calcular Vx sem utilizar o ângulo. Mas aí cai aquela outra pergunta. Se eu conseguir calcular Vx sem o ângulo, será que eu consigo calcular também Vy sem utilizar o ângulo? Olhando para essas informações que eu tenho aqui, será que eu consigo calcular? Bom, o que eu sei? Eu sei que, inicialmente, aqui, a velocidade em y, eu vou ter aqui um V0y. E eu sei também que, nessa posição aqui, a velocidade em y é igual a 0. Interessante. Eu quero saber esse cara aqui. Então, eu tenho uma informação adicional. Eu sei que nessa altura máxima, a velocidade em y é igual a 0. Se vamos supor que Vy igual a V0y mais G vezes T. Se eu soubesse esse tempo aqui, ó, o tempo que demora para ela chegar até essa posição, eu poderia utilizar essa expressão aqui, o vovoátio. Entendem? Viram isso? Observaram isso? Eu tenho essas duas expressões da velocidade. Eu quero saber a velocidade inicial de um objeto. Se a velocidade inicial em y, eu posso estar utilizando todas as expressões do mv para estar calculando essa velocidade em y. Quais são as expressões do mv? Para o mv, nós temos Vy igual a V0y mais G vezes T. Nós temos o Torricelli, Vy ao quadrado, V0y ao quadrado, mais 2GH. E nós temos o sorvetão, H igual a V0y vezes T, mais GT quadrado sobre 2. Qual que é o problema aqui? Por que eu prefiro usar essa e não utilizar essas duas? Porque eu não sei o valor de H. Eu não sei quanto que vale esse H aqui. Esse H para nós, eu não sei quanto que vale.
Então, utilizar essa ou utilizar essa não dá para saber. O que dá para utilizar, então, é exclusivamente essa expressão aqui. Então, é por isso que eu vou partir dela para calcular o VY. Eu não sei o valor da altura, mais G vezes T. Mas eu sei o valor da gravidade e sei o valor do tempo também. Se dessa posição até essa posição ela demora 4 segundos, para percorrer metade do caminho, ela demorou 2 segundos. Se é metade do caminho, metade do percurso é metade do tempo. Então, a velocidade final dela é esse zero aqui. Zero. A velocidade inicial é o que eu quero saber. Mais o valor da gravidade vezes o tempo de 2 segundos. Portanto, 2 vezes 10, 20. 0 igual a V0y menos 20. Vy igual a 20 metros por segundo. Quem não acompanhou até aqui, quem se perdeu nesse caminho? Por que a gravidade é negativa? Porque ele está subindo, ele está desacelerando. Então, como é uma desaceleração, gravidade negativa. Se eu olhasse essa outra metade, ele está caindo, está acelerando, gravidade positiva. Ok? Todo mundo acompanhou esse raciocínio? É sério, gente, eu preciso que isso esteja claro para todo mundo. Tá? Essa escolha de equação, por que eu escolhi essa equação? Todo mundo conseguiu enxergar por que eu não usei Torricelli, por que eu não utilizei sorvetão, por que eu fui direto para essa. É realmente por questão de não saber a altura. Tá? Beleza para todo mundo, então? Tá. Então, nós temos duas informações. Eu sei a velocidade em y e sei a velocidade em x. Sei em y e sei em x. O que eu preciso calcular agora? Preciso calcular o bendito do ângulo. Para calcular o ângulo, a maneira mais rápida, mais fácil de se fazer, é utilizando tangente. A tangente do ângulo, tangente de α, vai ser igual ao valor de y sobre x. V0y sobre V0x. Ou seja, α é igual a tangente. Ou seja, tangente de α é igual a 20 por 20. Tangente de α é igual a 1. Qual é o ângulo cuja tangente é igual a 1? O ângulo cuja tangente é igual a 1 é 45 graus. Então, essa é a resposta do item A. Qual ângulo é igual a 1? 45 graus. Alguns ângulos, como tangente de 45, isso você precisa memorizar. Porque é ângulo que o pessoal pressupõe que seja conceito básico. Tangente de 45 é 1. Ele tem que saber isso. Se for algum ângulo mais estranho, por exemplo, 32 graus, 12 graus, 79,8 graus, aí você não precisa. Por quê? O valor dessa tangente, ele é informado para você, tá? Aqui, como a resposta dá 1, o único ângulo cuja tangente é 1 é 45 graus. Mas, em geral,
Exercícios que pedem o ângulo, eles já dão uma informação adicional que ajuda você a estar calculando essa tangente. Tá? Ok? Perguntas? Isso era só o item A. Tem o item B agora. Posso ir para o item B? Acho que posso. Sai, aviso chato. Item B. A intensidade da velocidade V0 de lançamento. Isso é fácil. Se a gente sabe o ângulo, se a gente já calculou Vx... Ah, tá. Tô calmo. Fala quando? Ah, tá. Obrigado. Ah, sim. Agora o item B. Eu quero saber a intensidade da velocidade V0 de lançamento. Se a gente sabe o valor de Vx e sabe o valor de Vy e sabe o ângulo, fazer o item B e fazer o item C é a coisa mais... Ai, tô pigarrinho na garganta. Ai. Fazer o item B é a coisa mais fácil do mundo. Bom, para isso, então eu quero saber a velocidade inicial de lançamento. Deixa eu jogar um pouquinho para cá aqui. Pronto. Eu quero saber o V0. Item B agora. Deixa eu passar um traço aqui, né? Pronto. Item B. V0. Quanto que vale V0? A gente pode utilizar ou seno ou cosseno. Tanto faz, não importa. Ou pode até utilizar a hipotenusa. Nós sabemos que Vx é igual a V0 cosseno de 45 graus. Ó, cosseno. E eu sei que Vy é igual a V0 seno de 45 graus. Eu já não sei que aqui vale 20, que aqui vale 20. Eu não sei o valor de cosseno e valor de seno de 45. Qualquer uma dessas duas eu posso utilizar para resolver. Tanto faz. Mas eu vou estar utilizando outra relação aqui, só para exemplificar. Como eu falei, forma um triângulo retângulo. Eu tenho a velocidade inicial aqui. Aqui eu tenho a velocidade em y. E aqui eu tenho a velocidade em x. Então, essa velocidade inicial representa a hipotenusa de um triângulo. Então, Vy é a mesma coisa que escrever raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Quem não gosta de ângulo, mexer com seno e cosseno, tem alergia, né? Em polas, mexer com seno e cosseno, use hipotenusa. Vai dar a mesma coisa. Você não é obrigado a trabalhar com seno e cosseno. Você tem liberdade nessa situação, tá? Então, aqui no caso, velocidade inicial é igual a raiz quadrada de 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado, tá? Essa raiz quadrada vai ser igual a 20 raiz de 2. Se quiser fazer na calculadora, 20 vezes raiz de 2 vai dar em torno de 28,3 aproximadamente. Tá? 20 raiz de 2. Não precisa transformar, mas vai dar em torno de 22,3 para quem quiser. Esse é mais tranquilo, né? Aqui é a aplicação de fórmula. O item A que era o mais trabalhoso. O item C também é rapidão. Você sabendo o ângulo, o resto, exercício de lançamento oblíquo, se você sabe o ângulo inicial, o resto é tranquilo. É só questão de organização. Tá?
Avisa quando puder ir para o item C. Posso ir pro item C? Ok. Tamo junto. Ninguém tá desgarrado do bando. Fala comigo, alguém. Por favor. Me dá um oi. Me dá um olá. Só pra saber como você tá. Obrigado, Raíssa. Obrigado. Item C, a altura máxima atingida pela bola. Então, eu quero saber aqui nesse item C, esse valor aqui do H. Repara, eu quero saber a altura máxima. Se eu estou olhando a altura máxima, eu estou olhando em Y. Eu não estou olhando o deslocamento em X. Eu não estou olhando a horizontal. A altura é vertical. Se eu vou olhar na vertical, eu vou trabalhar com Y. Se é na vertical, é Y que eu vou trabalhar. E ponto, acabou. O que aconteceu em X, a velocidade em X, não importa. O que importa é Y. Se eu estou olhando para a altura máxima, vertical, olho para Y. Tá? Aí, olhando então essas equações, eu quero saber a altura máxima. Eu sei a velocidade final? Sei. Sei a inicial? Sei. Sei a gravidade? Sei também. Dá para aplicar Torricelli? Dá para aplicar Torricelli. E aqui embaixo? Sei a velocidade inicial? Sei. Sei o tempo que demora para ela sair daqui e chegar até metade da trajetória? Sei também, 2 segundos. Sei a gravidade? Sei. Dá para aplicar sorvetão, então? Dá também. Então, para o item C, tanto faz utilizar Torricelli ou utilizar sorvetão. Ambas a gente pode estar utilizando para estar calculando a altura máxima que atinge esse objeto. Eu vou calcular pelo que for mais prático para nós. Sei lá, vou pegar a Torricelli, que eu escrevi antes de sorvetão, mas poderia ser o contrário, tanto faz. Tá? Então, item C, altura máxima. Eu vou escrever Torricelli. Não aqui, né? Que aqui já está bagunçadinho. Então, vou jogar para cá. Pronto. Então, vamos de Torricelli. Passar um risco, né? Dividindo. Pronto. Então, item C. Eu quero saber Hzão. Não sei. Vou escrever a fórmula de Torricelli. Vy ao quadrado igual a V0 y ao quadrado mais 2 vezes G vezes H. Velocidade final é 0. Velocidade inicial, 20 ao quadrado, mais 2 vezes
menos 10, porque é na subida, vezes h. Tá? 20 ao quadrado dá 400. Mais, menos, né? 2 vezes 10, 20. H. Então, a minha altura H, ela vai ser igual a 20 metros. Belezinha? Só uma coisa importante. Aqui, eu já volto para cá, tá? Vou puxar um pouquinho para o lado e já volto ali. A velocidade em y nesse ponto é zero. Nesse ponto é zero. Aqui nesse ponto é diferente de zero. No instante que ela toca o solo, ela vai ter uma velocidade que é diferente de zero. Por isso que eu estou aplicando o Torricelli, estou aplicando o sorvetão somente para esse trecho aqui, ó, para essa metade. Porque aqui nesse ponto a velocidade final é zero. Nesse trecho de subida, a velocidade final fica aqui nesse ponto. Se eu pegasse toda a trajetória, a velocidade final ficaria nesse ponto aqui, e aqui é diferente de zero. Então, toma cuidado com isso. Sejam, abre aspas, malandros. Peguem posições que você já sabe a informação. Se você sabe que aqui a velocidade em y é zero, para que você vai pegar aqui? Aqui você não sabe, aqui você sabe. Utilize esse ponto. Então, esse ponto, esse local, é um ponto-chave, porque a gente já sabe as informações. Tem sempre essa informação adicional. Tá? Voltando para cá. Tá, perguntas e comentários. O que vocês acharam de lançamento oblíquo? O próximo exercício ele é verdadeiro ou falso, então parte de conta, o grosso era o 1 e principalmente o 2. O que vocês acharam desse exercício? Chato. Chato, tudo bem. Tudo bem. Chato. Pode ser chato, mas compreensível. Então tudo bem. Poderia ser pior. Deu para acompanhar todo mundo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou quer que eu repita alguma coisa? Sim, não. Ok, então? Tá. Me avisem quando eu puder mudar, tá, de tela e para o exercício 3. Ok, posso ir para o 3? Tô indo, hein? Exercício 3, ó. Fui. Exercício 3 é verdadeiro ou falso, né? Uma esfera de aço é lançada obliquamente com pequena velocidade, formando um ângulo de 45 graus.
com o eixo horizontal. Durante sua trajetória, desprezando o atrito com o ar, que seria a resistência, né, com o ar, pode-se afirmar que a velocidade é zero no ponto de altura máxima. Verdadeiro ou falso, item A? O que vocês acham? Pensando em tudo que eu falei, olha como eu falei coisa, hein? No ponto mais alto da trajetória, a velocidade é zero? Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos. Verdadeiro ou falso? Vamos. Arrisca, chuta. Não tenha vergonha de errar. Pode errar, não estou dando nota mesmo. Então põe minha tela aqui. Falso. Em Y, essa daqui é falsa. Por quê? Se eu pego o ponto mais alto da trajetória, então eu tenho minha trajetória aqui. Aqui nesse ponto, a velocidade em Y é zero, mas a velocidade em X é diferente de zero. Então, a velocidade é zero no ponto de altura máxima? Não. Em Y, sim, mas em X, não. Então, a velocidade total não é zero. No ponto mais alto, a velocidade total não é zero. Aí vem a pergunta. A componente vertical da velocidade. Então, vertical, estou olhando para Y. É constante durante toda a trajetória? Se eu pegar VY é constante em todo esse trajeto aqui ou não? Olhando a VY, velocidade vertical, ela subindo e ela descendo, a velocidade muda na vertical? Sim ou não? É constante? Sim ou não? E aí, Raíssa? E aí, Luquinha? Luquinha tá calado hoje. E aí? E aí? Evelyn, Bruna, João. Item B, verdadeiro ou falso? Na vertical, a velocidade, ela é constante ou não? Vamos, gente. Falso, falso. Na vertical, eu tenho MUV. Isso. Tem aceleração, então é falso. Na horizontal, a velocidade é variável? Não. Na horizontal, a velocidade não é variável. Na horizontal, eu tenho movimento uniforme, eu não tenho aceleração. Então, aqui também ele é falso. O vetor velocidade é o mesmo nos pontos de lançamento e de chegada? Falso também. É diferente. O vetor ele é diferente.
O módulo do vetor, o valor numérico pode ser o mesmo, mas a direção e o sentido é diferente. Quando eu estou lançando, a velocidade aponta para cima. Quando ele está chegando no solo, a velocidade aponta para baixo. Então, o vetor velocidade, ele muda em relação ao seu sentido. Por isso que ele é falso aqui. Tá? E o item E. A componente vertical da velocidade é nula no ponto de altura máxima. Essa é verdadeira. Então, aqui é zero no ponto máximo. Tá? E com isso a gente encerra esse módulo e esse capítulo. Gente, perguntas? Posso falar a tarefa de vocês? Tá, gente, ó, tarefa de vocês então. Eu vou falar e vou digitar também aqui no para a gravação.